Você já imaginou dedicar uma vida inteira para que seus filhos não passassem fome, trabalhando até que suas mãos sangrassem, apenas para descobrir, no final da estrada, que eles têm vergonha de quem você é? E se o amor que você plantou com tanto sacrifício florescesse como espinhos de desprezo? A dor de um pai esquecido não faz barulho quando quebra um coração, mas o eco desse silêncio pode derrubar impérios. A cena se abre sobre um céu cinzento, pesado, como se a própria natureza chorasse uma lágrima contida. A chuva fina e gelada cai sobre um jardim modesto, onde vemos Alberto. Aos 70 anos, ele veste uma camisa de flanela desbotada, manchada de terra fértil, e calças que já viram dias melhores. Ele está de joelhos na lama, não por humilhação, mas por cuidado. Suas mãos, calejadas e trêmulas, protegem uma pequena muda de rosa que luta contra o vento. Ele a cobre com o próprio corpo, sussurrando para a planta como se fosse uma criança assustada. A imagem é de uma fragilidade comovente, um homem que parece pequeno diante do mundo, alguém que a sociedade rotularia facilmente como descartável. Mas olhe bem para os olhos dele. Há uma bondade ali que o dinheiro não compra, uma luz teimosa que insiste em brilhar mesmo sob a tempestade. Ele não sabe, mas aquela rosa é a única coisa viva naquela casa que ainda o trata com respeito. O som suave da chuva e o canto solitário de um pássaro são brutalmente interrompidos. O rugido de motores potentes rasga a paz do jardim. 1, 2, 3 carros de luxo, pretos e blindados, invadem a entrada de cascalho, freando bruscamente a centímetros do canteiro de flores. A violência mecânica contrasta com a delicadeza das mãos de Alberto. Ele se levanta com dificuldade, limpando a terra das calças, e um sorriso genuíno ilumina seu rosto cansado. Para ele, não são máquinas de poder que chegaram, são seus meninos, é a sua família. Mas a reação do outro lado é um soco no estômago de quem assiste. As portas dos carros se abrem e descem Marcos, Cláudia e Júnior. Eles não tocam o chão, eles flutuam em sapatos de couro italiano e saltos de grife, desviando das poças de lama com uma expressão de nojo visceral. Júnior, o mais novo, passa a mão pelo terno impecável, verificando se o ar impuro da casa do pai não sujou seu status. Cláudia cobre o nariz com um lenço de seda, como se o cheiro de chuva e terra molhada fosse tóxico. Marcos, o mais velho, nem sequer olha para o pai. Seus olhos varrem o terreno como um agrimensor, avaliando um lote para abate. "Meus filhos", Alberto diz, a voz embargada, dando um passo à frente com os braços abertos, ignorando a chuva que molha seus cabelos brancos. Ele vê os bebês que ninou. Eles veem um velho sujo que desvaloriza a propriedade. Quando Alberto tenta abraçar Cláudia, ela recua imperceptivelmente, um passo calculado para trás, evitando o contato físico. "Pai, por favor, olhe o estado dessa roupa. A gente tem uma reunião importante depois daqui", ela diz, fria, sem um oi, sem um bênção. O sorriso de Alberto vacila, mas não morre. Ele justifica a frieza deles com o cansaço do trabalho, sem imaginar que o trabalho deles é na verdade na empresa que ele construiu nas sombras. A mesma empresa onde eles agora planejam o golpe final contra o próprio criador. A câmera se aproxima de Júnior, que ficou um pouco atrás, digitando freneticamente no celular de última geração. O público consegue ler a mensagem na tela ou ouvir o áudio sussurrado, abafado pelo som da chuva, criando um segredo que só nós e os lobos sabemos. O comprador do terreno chega às 16 horas. Hoje a gente resolve o problema do velho. O asilo já está pago. Ele bloqueia a tela e abre um sorriso falso, plastificado, enquanto caminha em direção ao pai. Alberto, ingênuo em seu amor incondicional, convida-os para entrar, oferecendo café e bolo, sem saber que está abrindo a porta para seus algozes. A casa, que deveria ser um santuário de memórias, está prestes a se tornar um tribunal, onde a sentença já foi dada antes mesmo do réu falar. A chuva aperta lá fora e o vento bate uma janela, como um aviso que ninguém quer ouvir. Você consegue sentir o peso do que está por vir? A injustiça tem um gosto amargo e ela está sendo servida na mesa de jantar de quem só ofereceu amor. Aqui está o desenvolvimento do Bloco B, escrito em prosa cinematográfica contínua, focada na construção sensorial, na memória afetiva e no contraste doloroso entre o amor do pai e o desprezo dos filhos. A chuva lá fora diminuiu para um gotejar rítmico, mas dentro da sala de jantar,
a tempestade é silenciosa e muito mais fria. O ambiente deveria cheirar a acolhimento. Afinal, Alberto acordou às 5 da manhã para preparar o assado que agora repousa no centro da mesa. O aroma de alecrim e carne assada tenta em vão aquecer o ar-condicionado gelado das almas presentes. A câmera desliza lentamente sobre a superfície da grande mesa de jantar. Não é uma mesa qualquer comprada em uma loja de departamento. É uma peça maciça de mogno escuro, talhada à mão, cheia de imperfeições que, para um olhar atento, são na verdade cicatrizes de amor. Alberto está sentado na cabeceira, mas ele não parece um patriarca. Ele parece um convidado indesejado em sua própria casa. Suas mãos, calejadas e marcadas pelo tempo, não seguram os talheres. Elas acariciam a madeira da mesa com uma ternura que contrasta violentamente com a impaciência dos 3 filhos sentados ao redor. Você consegue ouvir o som insuportável desse silêncio. Aquele barulho de talheres batendo na louça sem nenhuma conversa, sem risadas, sem vida. Marcos, o mais velho, ajusta a gravata de seda italiana, visivelmente incomodado com o calor humano daquela casa simples. Cláudia, com seus anéis de ouro branco, olha para o copo de vidro simples contra a luz, procurando manchas invisíveis, limpando a borda com um guardanapo de papel como se estivesse prestes a ser contaminada pela pobreza do pai. E Júnior nem sequer tocou na comida. Seus olhos estão fixos no relógio de pulso que custa mais do que a casa inteira de Alberto. Eles estão ali de corpo presente, mas seus espíritos ficaram trancados nos escritórios de vidro da multinacional. Alberto, em sua inocência dolorosa, decide quebrar o gelo. Ele precisa acreditar que seus filhos ainda estão ali, escondidos sobre aquelas camadas de arrogância. Vocês se lembram desta mesa? Alberto pergunta. A voz suave, carregada de uma saudade que faz o peito de quem assiste doer. Ele bate levemente na madeira com a ponta dos dedos, um som oco e profundo. O Marcos tinha 5 anos quando eu trouxe a tora bruta para o quintal. Eu não tinha dinheiro para comprar móveis, então decidi fazer. O velho sorri, os olhos brilhando ao viajar para um passado onde a felicidade era simples. Ele aponta para uma marca irregular na perna da mesa, perto de onde Marcos está sentado. Ali, você me ajudou a lixar, filho. Lembra? Suas mãozinhas ficaram cheias de pó de serra e você espirrava sem parar, mas não queria sair do meu lado. Você disse, pai, essa mesa vai durar para sempre, igual a gente. A câmera foca no rosto de Marcos. Por um milésimo de segundo, vemos uma falha na armadura, uma memória tentando emergir. Mas a ganância é uma droga potente. Marcos pigarreia, desconfortável, e saca o celular do bolso. Com um movimento seco e desrespeitoso, ele coloca o aparelho de última geração exatamente em cima da marca que o pai apontou, cobrindo a memória, silenciando o passado com a tecnologia do presente. Isso faz 40 anos, pai, diz Marcos, sem olhar nos olhos de Alberto. Hoje em dia a gente chama isso de tralha, madeira pesada, design ultrapassado. Ninguém mais usa isso. A frase atinge Alberto como um tapa físico. O sorriso dele treme, mas ele se recusa a deixá-lo cair. Ele olha para Cláudia, buscando um refúgio, um olhar de cumplicidade feminina. Mas serviu tantas ceias de Natal, não é, minha filha? Lembra quando você derrubou o suco de uva aqui e chorou achando que eu ia brigar? E eu só ri e disse que a mancha faria parte da história da mesa. Alberto tenta desesperadamente resgatar a humanidade deles através das lembranças. Cláudia, no entanto, suspira audivelmente, revirando os olhos com um tédio cruel. Ela passa a unha perfeitamente manicurada sobre o verniz gasto. Pois é, pai, e por causa disso essa mesa tem cheiro de mofo e comida velha, francamente anti-higiênico. Na minha casa, tudo é vidro e aço, limpo, eficiente. Essa coisa aqui, ela bate na mesa com desdém, só serve para juntar cupim e ocupar espaço. O espaço que, aliás, vale muito dinheiro. A palavra dinheiro paira no ar como uma guilhotina. O clima muda instantaneamente. A nostalgia de Alberto foi assassinada pela frieza calculista dos filhos. Ele recolhe as mãos da mesa, como se tivesse se queimado. A mesa, que para ele era o altar da família, para eles é apenas um entulho bloqueando o progresso. Alberto olha para o prato de comida intocado à sua frente. Ele perdeu a fome.
Ele percebe com um aperto devastador no coração que a mesa é a única coisa naquela sala que ainda mantém a essência do que eles foram um dia. A madeira permaneceu fiel. O sangue do seu sangue, não. A conexão humana que ele tentou estabelecer foi cortada. Não por falta de sinal, mas por falta de alma. Mas observe bem os olhos de Alberto agora. Há uma tristeza profunda, sim, mas há algo mais nascendo ali no fundo, uma compreensão lenta. Ele olha para Júnior, que finalmente para de olhar o relógio e limpa a boca com o guardanapo, embora não tenha comido nada. O momento da refeição acabou. O ritual social que eles foram obrigados a suportar chegou ao fim. A tensão na sala é tão espessa que poderia ser cortada com a faca de pão. O espectador sabe, e Alberto começa a intuir. Eles não vieram para o almoço de domingo. Eles vieram para o abate. A crueldade que vimos até agora foi apenas o aquecimento. O verdadeiro golpe, aquele que vai tirar o chão dos pés desse pai amoroso, está prestes a ser desferido com a precisão cirúrgica de quem não teme a Deus. Prepare-se. O que vem a seguir não é apenas ingratidão, é um crime contra o amor. Júnior empurra a cadeira para trás. O som da madeira arrastando no piso soa como um trovão distante. Ele coloca uma pasta de documentos sobre a mesa de mogno sagrada de Alberto. E a frase que ele vai dizer agora vai mudar tudo para sempre. Você acha que já viu frieza. Você não viu nada. O pesadelo de Alberto está apenas começando. Aqui está o desenvolvimento do Bloco C, escrito em prosa cinematográfica contínua, desenhado para elevar a indignação do espectador ao nível máximo. O som da pasta de couro batendo contra a madeira maciça da mesa não foi apenas um ruído, foi o som de um martelo batendo em um tribunal, onde o réu não teve direito à defesa. Júnior não hesita. Com movimentos precisos, quase cirúrgicos, ele abre a pasta, revelando não fotos de netos ou lembranças de viagens, mas planilhas, papéis timbrados, contratos com letras miúdas que escondem intenções gigantescas. A atmosfera na sala de jantar, antes impregnada pelo cheiro do almoço humilde que Alberto preparou com tanto esmero, agora é contaminada pelo odor estéril da ganância corporativa. Você consegue sentir o peso desse momento? Observe a postura de Júnior. Ele não olha nos olhos do pai. Ele olha para os papéis. Para ele, Alberto deixou de ser um ser humano, um pai que trocou fraldas e ensinou a andar de bicicleta, para se tornar um obstáculo logístico, um passivo em um balanço patrimonial que precisa ser liquidado. Pai, começa Júnior com aquela voz mansa e condescendente que as pessoas usam para falar com crianças ou com quem julgam incapaz. Nós estivemos conversando. Essa casa, ela é muito grande para o senhor. A manutenção, a umidade, o jardim, é tudo muito perigoso para alguém da sua idade. A palavra perigoso sai da boca dele como uma cobra. Cláudia, sentada ao lado, ajeita o cabelo impecável e complementa, sem tirar os olhos da tela do celular onde provavelmente já calcula a sua parte na herança. É uma questão de qualidade de vida, pai. Nós encontramos um lugar muito mais adequado. Adequado. Que palavra terrível quando usada para mascarar o abandono. Ela desliza um folheto colorido sobre a mesa, empurrando-o com a ponta da unha postiça, como se tivesse nojo de tocar na toalha de mesa bordada pela falecida esposa de Alberto. Alberto olha para o folheto. As cores são vivas, mas a realidade que elas vendem é cinza. Residencial Pôr do Sol. O nome sugere descanso, mas as fotos mostram corredores longos, pisos de linóleo frio e janelas gradeadas. Não é um lar, é um depósito. Um lugar onde se guardam idosos para que eles não atrapalhem a estética da vida moderna dos filhos bem-sucedidos. Alberto levanta os olhos do papel e encara Marcos, o filho mais velho, aquele que ele carregou nos ombros para ver os desfiles de carnaval. Ele espera uma defesa. Não, jamais faríamos isso. Mas o que ele encontra no olhar de Marcos é o vazio absoluto. A decisão já foi tomada. Eles não estão ali para consultar. Estão ali para notificar a execução. O terreno vale muito, pai, diz Marcos, finalmente quebrando o silêncio.
mas sem a coragem de sustentar o olhar. Já temos um comprador interessado em derrubar tudo para construir um complexo comercial. O dinheiro da venda vai pagar esse lugar para o senhor e ainda sobra para investimentos. Investimentos. A palavra ecoa na cabeça de Alberto. Eles estão vendendo o suor de uma vida inteira, as paredes que ouviram as primeiras palavras deles, o jardim onde a mãe deles cultivava orquídeas, tudo em troca de números em uma conta bancária. É aqui que a indignação deve queimar no seu peito. Porque Alberto não grita, ele não chora, ele apenas respira fundo. E o silêncio dele é ensurdecedor. É um silêncio que grita mais alto do que qualquer escândalo. Ele olha para as mãos calejadas sobre a mesa, as mesmas mãos que construíram aquela mesa, as mesmas mãos que assinaram os contratos que criaram a multinacional onde esses 3 ingratos trabalham. A ironia é tão amarga que chega a ter gosto de sangue na boca. Eles acham que estão ensinando o pai sobre negócios. Eles acham que o velho de flanela não entende de ativos e passivos. Júnior, impaciente com a falta de resposta, decide dar a estocada final, a frase que sela o destino moral deles. Ele se inclina, com a arrogância de quem acha que sabe tudo sobre o mundo, e diz: Pai, entenda, na Holding Pires, a gente aprende que ativos parados dão prejuízo. O senhor deveria entender de negócios. O mundo mudou. Sentimento não enche barriga e nem paga boleto. A menção a Holding Pires atinge Alberto como um soco físico. Eles estão usando a filosofia da empresa deles, distorcida, pervertida pela ganância deles contra o próprio Criador. Eles citam as regras do império, sem saber que estão falando com o imperador. A crueldade é fria, calculista e, pior de tudo, justificada pela lógica do dinheiro. Eles não se sentem vilões. Eles se sentem gestores eficientes da vida alheia. Alberto sente uma lágrima solitária se formar, não pela perda da casa, mas pela perda dos filhos. Aqueles 3 estranhos de terno e seda não são as crianças que ele criou. O dinheiro corroeu a alma deles até não sobrar nada além de uma casca brilhante e vazia. A mesa de mogno, testemunha silenciosa de décadas de amor, agora serve de suporte para a profanação desse laço sagrado. Cláudia se levanta, batendo os saltos no chão de madeira. Está decidido então. Amanhã cedo a equipe de mudança vem. O senhor só precisa levar o essencial. Roupas, documentos, o resto a gente manda descartar. Descartar. Como se a história de uma vida fosse lixo, como se as memórias pudessem ser jogadas numa caçamba. O coração de Alberto está em pedaços, mas sua mente começa a clarear. A dor da traição está dando lugar a algo mais firme, mais sólido. Se eles querem falar de negócios, se eles querem falar sobre a Holding Pires, então eles terão uma aula prática. Mas não agora. Agora, ele precisa suportar o cálice amargo até a última gota. Ele precisa ver até onde a podridão se alastrou. Eles se levantam, recolhendo as chaves dos carros importados, satisfeitos com a reunião. Eles acham que venceram, acham que o velho está derrotado, pronto para ser arquivado no asilo barato que escolheram para economizar cada centavo. Mal sabem eles que, ao assinarem a sentença de despejo do pai, acabaram de assinar a própria demissão da vida de luxo que tanto veneram. Mas o pior ainda está por vir. Se você acha que a conversa foi cruel, espere até ver a ação. Palavras machucam, mas o ato físico do abandono deixa cicatrizes que nem o tempo apaga. Amanhã, quando o sol nascer, não haverá piedade. A casa será esvaziada e Alberto será tratado como um objeto sem valor. Prepare seu coração, porque a cena que vem a seguir vai testar sua fé na humanidade. O fundo do poço tem um porão, e eles estão prestes a jogar o próprio pai lá dentro. Aqui está o desenvolvimento do Bloco D, escrito com a profundidade emocional, a prosa cinematográfica e a tensão psicológica exigidas para criar o fundo do poço narrativo antes da grande virada. O dia amanheceu chorando. Não era uma chuva forte de tempestade, daquelas que limpam o céu, mas uma garoa fina, persistente e gélida.
Um cinza monótono que parecia ter sido pintado à mão para combinar com o que estava prestes a acontecer naquela casa. O som não era de trovões, mas de fitas adesivas sendo rasgadas com violência e o ruído plástico, quase obsceno, de sacos de lixo preto sendo abertos. Você já sentiu o som de uma vida sendo desmantelada? É um barulho seco, oco. Alberto estava sentado em sua poltrona no canto da sala, a única peça de mobília que ainda não havia sido etiquetada com preços ou destinada ao descarte. Ele vestia sua camisa de flanela xadrez, a mesma que usava há anos, com os cotovelos gastos pelo tempo e pelo trabalho. Ele parecia pequeno. As paredes da casa, que antes ecoavam risadas de crianças correndo e o cheiro de bolo de fubá, agora reverberavam as ordens ríspidas de Cláudia aos carregadores. Isso aqui é lixo, isso também. Ninguém compra enciclopédia velha hoje em dia. Lixo. A voz dela cortava o ar. Então aconteceu. Um momento que faz o estômago de qualquer um revirar. Um dos carregadores, um rapaz jovem que parecia desconfortável com a situação, segurava uma caixa de papelão úmida. Dentro dela, álbuns de fotografia. A história da família Pires. O primeiro passo de Júnior. A formatura do Marcos. O casamento de Cláudia, pago com as economias de uma vida inteira de Alberto. Senhora, e isso aqui? São fotos. O rapaz perguntou, hesitante. Marcos, sem tirar os olhos da tela do celular onde monitorava o mercado de ações, nem se virou. Fez apenas um gesto de mão, como quem espanta uma mosca. Digitaliza uma ou duas depois. O resto ocupa espaço. O apartamento do asilo tem 30 metros quadrados. Não cabe saudade lá dentro. Pode levar. Alberto viu. Ele viu o álbum de capa de couro. Aquele que ele e sua falecida esposa montaram nas noites de domingo. Ser jogado dentro de um saco preto de 100 litros, misturado com restos de jornais e bibelôs quebrados. Ele não gritou. Ele não se levantou para lutar. Naquele instante, algo dentro de Alberto se partiu, mas não fez barulho. Foi um silêncio absoluto. Ele percebeu que não estava perdendo apenas a casa. Ele estava percebendo que, de alguma forma terrível, ele nunca teve aqueles filhos. Aquelas pessoas ali eram estranhos com o mesmo DNA, parasitas que haviam consumido o hospedeiro até a medula. A porta da frente se fechou pela última vez. A chave girou na fechadura com um clique metálico definitivo. A cena muda para o interior do carro de Marcos. Um SUV de luxo, bancos de couro creme, cheiro de carro novo, misturado com o perfume importado e enjoativo de Cláudia. Alberto foi colocado no banco de trás, espremido entre pastas de couro executivas e o blazer de Júnior. Ele olhava para a janela. A chuva escorria pelo vidro fumê, distorcendo o mundo lá fora, transformando as ruas de seu bairro em borrões cinzentos e tristes. O contraste era violento. Dentro, o ar-condicionado digital mantinha uma temperatura artificialmente agradável, isolando-os da realidade. Fora, o mundo de Alberto desmoronava. E então, começou o diálogo que selaria o destino de todos naquele veículo. A conversa que transformaria a tristeza de Alberto em uma justiça fria e implacável. Vocês viram o memorando interno da holding hoje cedo? Júnior perguntou, ajeitando a gravata de seda, ignorando completamente a presença do pai ao seu lado, como se Alberto fosse uma mala velha esquecida no banco. Vi, respondeu Marcos, olhando pelo retrovisor, mas apenas para checar o próprio cabelo. Dizem que o velho fantasma vai finalmente aparecer, o CEO misterioso, aquele que fundou a empresa e nunca ninguém viu o rosto. Cláudia riu, um som metálico e sem alegria. Dizem que ele é um bilionário excêntrico que vive na Europa. Espero que ele esteja morrendo ou se aposentando. Se a gente conseguir impressionar a diretoria na reunião de amanhã com a liquidez da venda dessa casa velha e do terreno, a gente sobe de nível. Vamos virar sócios, não apenas diretores. Alberto, encolhido em sua camisa de flanela, ouvia cada palavra.
O reflexo de seu rosto cansado aparecia no vidro escuro da janela, sobreposto à imagem da cidade que passava rápida demais. A ironia era tão densa que quase podia ser tocada. Eles falavam do grande CEO, do homem poderoso que detinha o futuro deles nas mãos, com um misto de temor e ganância. Eles veneravam a cadeira, o cargo, o dinheiro que aquele homem representava. Mas desprezavam o homem de carne e osso, sentado a centímetros deles. Imagina, continuou Júnior sonhador, o poder que esse cara tem. Ele pode demitir ou promover qualquer um com um estalar de dedos. É esse tipo de homem que eu admiro. Homem de visão, não alguém que passou a vida plantando rosas e lixando mesas velhas. A frase pairou no ar, um insulto direto, uma facada final. Alberto apertou as mãos sobre o colo. Suas mãos calejadas, sujas de terra e de trabalho honesto, tremeram levemente, não de medo, mas de contenção. Uma lágrima solitária, pesada, escorreu por seu rosto, traçando um caminho pelas rugas profundas de sua face. Ele olhou para o reflexo de sua camisa de flanela no vidro do carro de luxo. Aquela camisa valia menos que o tapete onde os pés de seus filhos repousavam. Mas era aquela camisa que havia construído o império que pagava aquele carro. Pai, estamos chegando no cartório, disse Marcos, sem emoção. Vamos assinar a transferência do imóvel. Depois deixamos o senhor no novo lar. É caminho. Novo lar. O eufemismo para depósito. O lugar onde eles esperavam que ele ficasse quieto e morresse logo, para não atrapalhar a ascensão social deles. O carro diminuiu a velocidade. O limpador de para-brisa trabalhava freneticamente contra a chuva que engrossava, como se o céu estivesse tentando lavar a sujeira moral daquela família. Alberto respirou fundo. O ar-condicionado parecia ter acabado todo o oxigênio. Ele sentiu o peso da traição esmagar seu peito. Era o fundo do poço. A escuridão total. A certeza de que o amor que lhe deu foi jogado aos porcos. Mas, no fundo daquela escuridão, uma faísca se acendeu. Eles queriam conhecer o dono da Holding Pires. Eles queriam saber quem era o homem de visão. Alberto limpou a lágrima discretamente com a manga da flanela. Seu olhar antes perdido e triste fixou-se no horizonte através do vidro molhado. A postura dele mudou milimetricamente no banco de trás. O pai amoroso havia morrido naquele trajeto. Quem desceria daquele carro não seria mais a vítima. Eles achavam que estavam levando um velho inútil para assinar sua rendição. Mal sabiam eles que estavam conduzindo o juiz para o tribunal. A porta do carro se abriu. O vento frio cortou o rosto de Alberto. Mas ele não se encolheu. Ele saiu do carro, pisando em uma poça d'água, sujando seus sapatos velhos. Os filhos já caminhavam na frente, protegidos por guarda-chuvas, sem olhar para trás para ver se o pai precisava de ajuda. Alberto olhou para as costas deles. 3 estranhos. 3 inimigos. Ele ajeitou a gola da camisa de flanela, ergueu o queixo e deu o primeiro passo em direção à porta giratória do prédio onde a verdade estava guardada em um cofre, esperando apenas a sua impressão digital para explodir. A injustiça havia atingido seu ápice. O elástico da moralidade havia sido esticado até o limite máximo. E quando esse elástico se soltar, a pancada será ensurdecedora. Aqui está o bloco E, escrito com a profundidade emocional, a tensão cinematográfica e o estilo narrativo viral solicitados. A porta de vidro do cartório se fechou atrás de Alberto, abafando o ruído da rua, mas não o barulho ensurdecedor de seus próprios pensamentos. O ambiente era um templo de mármore frio e luzes artificiais brancas, projetado para intimidar. O ar-condicionado estava ajustado numa temperatura gélida, quase clínica, que fazia os ossos de Alberto doerem sobre a flanela gasta. Mas o frio que ele sentia não vinha dos dutos de ventilação, vinha da presença dos 3 estranhos que caminhavam à sua frente. Marcos, Cláudia e Júnior não esperaram pelo pai.
Eles marcharam até o balcão de atendimento com a urgência de quem tem negócios a fechar e dinheiro a contar. Para eles, aquele lugar não era um cenário de despedida ou de ruptura familiar, era apenas um guichê de transação. Alberto ficou parado perto da entrada por um momento, segurando seu chapéu surrado contra o peito. Ele parecia um intruso em sua própria tragédia. Você já se sentiu assim? Como se fosse um espectador da sua própria vida, vendo as pessoas que você mais ama decidirem o seu destino, sem nem ao menos perguntar como você está se sentindo. Temos horário agendado com o Dr. Otávio. É para a transferência de bens do senhor ali atrás, disse Júnior, apontando para Alberto com o polegar, sem nem se dar o trabalho de virar o rosto. O tom de voz carregava aquele desprezo educado, típico de quem acredita que o mundo lhe deve favores. A recepcionista, uma jovem de olhar cansado, levantou os olhos do computador e fitou Alberto. Houve um segundo de hesitação, um lampejo de pena no olhar dela ao ver aquele senhor de cabelos brancos, encolhido e humilde, contrastando tão violentamente com a arrogância dos ternos de grife e das bolsas de couro italiano dos filhos. O Dr. Otávio já está à espera. Sala 1, disse ela com a voz suave, talvez a única gentileza que Alberto receberia naquele dia. A caminhada até a sala principal pareceu durar uma eternidade. O corredor era ladeado por quadros abstratos e portas fechadas, onde destinos eram selados com carimbos e assinaturas. Alberto caminhava devagar. A cada passo, uma memória tentava emergir para salvá-lo do abismo. Ele se lembrou de quando segurou a mão de Cláudia para ela dar os primeiros passos. Lembrou-se de ensinar Marcos a andar de bicicleta, correndo atrás dele até ficar sem ar. Lembrou-se de Júnior chorando no seu colo com febre. Onde estavam aquelas crianças? O tempo as havia roubado, ou foi a ganância que as devorou de dentro para fora? Ao entrarem na sala ampla, com vista panorâmica para a cidade cinzenta, a atmosfera mudou. Atrás de uma mesa imponente de madeira maciça, tão nobre quanto aquela que Alberto tinha em casa e que os filhos desprezavam, estava o Sr. Otávio. Otávio não era apenas um tabelião, era o guardião dos segredos mais profundos daquela cidade. Um homem de 70 anos, postura ereta, óculos de aro dourado e um olhar que parecia raio-x. Ele conhecia a verdade. Ele sabia quem era o homem que assinava os cheques da multinacional que sustentava o luxo daqueles 3 jovens soberbos. Quando os filhos entraram, Otávio permaneceu sentado, folheando papéis com uma calma deliberada. Marcos pigarreou, impaciente, batendo as pontas dos dedos no relógio de ouro. Dr. Otávio, temos pressa. O corretor está esperando a escritura para colocar a placa de venda ainda hoje. Foi então que Otávio levantou os olhos. Ele ignorou completamente Marcos. Ignorou Cláudia, que retocava o batom olhando no reflexo do celular. Ignorou a postura agressiva de Júnior. Seus olhos buscaram Alberto, que acabara de entrar timidamente na sala. O que aconteceu a seguir foi um detalhe sutil, mas que carregava a força de um terremoto moral. O Sr. Otávio, o homem mais respeitado daquele prédio, levantou-se. Não foi um movimento protocolar, foi um movimento de reverência. Ele contornou a mesa grande, ignorou as mãos estendidas dos filhos e caminhou diretamente até Alberto. Senhor Alberto Pires, disse Otávio, com uma voz embargada de respeito genuíno. Ele estendeu as 2 mãos e segurou a mão calejada e suja de terra do velho jardineiro. É uma honra recebê-lo aqui, meu amigo. O silêncio na sala tornou-se espesso. Cláudia parou com o batom no meio do lábio. Marcos franziu a testa, confuso. Por que aquele tabelião importante estava tratando o pai falido deles como se fosse um chefe de estado? Mas a cegueira da soberba é terrível. Eles rapidamente racionalizaram aquilo. Deve ser pena, sussurrou Cláudia para Júnior. Ele deve ter pena de velhos abandonados. Alberto sentiu o calor das mãos de Otávio. Aquele toque humano foi o sopro de vida que faltava. Foi a brasa reacendendo na lareira fria de sua alma. Otávio olhou nos olhos de Alberto e, num sussurro que os filhos não puderam ouvir, perguntou: O senhor tem certeza de que quer fazer isso hoje, Alberto? A pasta vermelha está pronta, mas a pasta azul,
a da verdade, também está aqui. Alberto respirou fundo. O cheiro de papel antigo e cera de madeira invadiu suas narinas. Naquele momento, algo mudou dentro dele. A postura curvada da vítima começou a se desfazer. Ele olhou para os filhos, que agora discutiam baixo sobre a divisão da porcentagem da venda da casa. Eles não o viam, nunca o viram. Eles amavam a mão que dava, mas desprezavam o braço que trabalhava. Deus escreve certo por linhas tortas, Otávio, respondeu Alberto, sua voz saindo mais firme do que ele esperava. Não era mais a voz do pai magoado. Era a voz do CEO. Era a voz do homem que construiu um império do nada. Eles precisam aprender. E a dor, às vezes, é a única professora que o ego escuta. Alberto soltou a mão de Otávio e caminhou até a mesa. Ele não se sentou na cadeira confortável de couro. Ele permaneceu em pé. Vamos logo com isso, pai. Assina aqui onde está o X, disse Marcos, empurrando uma caneta tinteiro cara em direção a ele. Não trema a mão para não estragar o documento. Alberto olhou para a caneta de ouro de Marcos. Depois, olhou para o próprio bolso da camisa de flanela. Devagar, com uma dignidade cerimonial, ele puxou sua própria caneta. Uma Bic azul, simples, mordida na ponta, de plástico barato. A caneta que ele usava para anotar os pedidos de adubo. A caneta que ele usava para assinar contratos de fusões bilionárias em segredo. Ele ignorou a caneta do filho. O som da caneta de plástico batendo sobre o vidro da mesa do tabelião foi seco e definitivo. Toque. Soou como um martelo de juiz batendo a sentença final. Eu vou assinar, disse Alberto. E pela primeira vez no dia, ele olhou nos olhos de cada um dos três. O olhar dele não tinha raiva. Tinha uma serenidade assustadora. Era o olhar de quem já atravessou o deserto e sabe onde está a água. Mas antes, o Sr. Otávio precisa ler uma cláusula. Uma pequena formalidade da Holding Pires. Holding Pires. Júnior riu, um riso nervoso. Pai, o senhor está delirando? A gente trabalha na Holding Pires. O senhor só tem uma casa velha caindo aos pedaços. Alberto sorriu, um sorriso triste, mas poderoso. Ele se apoiou na mesa, ocupando o espaço como um gigante. Vocês trabalham na Holding Pires, disse Alberto suavemente. Mas vocês nunca perguntaram o que significa o Pires no nome da empresa, não é? Vocês achavam que era apenas uma coincidência com o sobrenome do seu pai jardineiro. O ar na sala congelou. O riso de Júnior morreu na garganta. O celular de Cláudia escorregou de seus dedos e caiu no tapete abafado. Marcos ficou pálido, seus olhos alternando entre o pai inútil e o tabelião que agora abria uma pasta de couro grossa, não com a escritura da casa, mas com o brasão dourado da multinacional que eles idolatravam. O coração de Alberto batia forte, não de medo, mas de esperança. A esperança dolorosa de que, ao tirar o chão deles, ele pudesse finalmente ensiná-los a voar, ou a cair. Otávio ajeitou os óculos e pigarreou. Como fiel depositário das atas da corporação e na presença do sócio majoritário e presidente do conselho, dou início à leitura da revogação de privilégios. O que estava prestes a acontecer naquela sala não era uma transação imobiliária, era um apocalipse pessoal. E você, que está assistindo, precisa se preparar, porque a máscara da arrogância está prestes a ser arrancada e o rosto que vai aparecer por baixo é o do medo puro. Eles achavam que estavam despejando um velho. Mal sabiam eles que estavam demitindo a si mesmos da própria vida boa. A caneta Bic de Alberto pairava sobre o papel. A tinta estava prestes a manchar o destino daquela família para sempre. Aqui está o desenvolvimento completo do Bloco F, escrito em prosa cinematográfica imersiva, desenhado para gerar a catarse máxima e viralização emocional. O som daquela revelação não foi um estrondo, foi um vácuo. Foi como se todo o oxigênio da sala de reuniões do cartório tivesse sido sugado por uma única frase. Você consegue ouvir esse silêncio? É o som ensurdecedor da arrogância se desintegrando. Júnior, que segundos antes ria com o escárnio de quem se julga intocável, agora parecia encolher dentro do terno de linho italiano. O sorriso dele não apenas desapareceu, ele se quebrou,
fragmento por fragmento, transformando-se em uma careta de incompreensão e pavor. Cláudia, a filha que reclamava do cheiro de mofo da mesa do pai, levou a mão à garganta, como se o colar de pérolas subitamente pesasse 1 tonelada. E Marcos olhava para o pai como se estivesse vendo um fantasma, ou pior, como se estivesse vendo pela primeira vez o homem que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. O tabelião, Sr. Otávio, manteve a postura rígida, segurando a pasta de couro aberta como quem segura as tábuas de uma lei sagrada. Ele não precisava dizer mais nada. O brasão dourado da Holden Pires brilhava sobre a mesa de vidro, refletindo a luz fria do escritório e, ironicamente, refletindo também o rosto pálido e suado dos 3 filhos. Alberto não se moveu de imediato. Ele deixou o momento assentar. Ele permitiu que o peso da verdade esmagasse a frivolidade deles. Você já sentiu isso? Aquele momento em que a vida te obriga a olhar no espelho e você não gosta do que vê. Era exatamente isso que estava acontecendo ali. Alberto, com sua camisa de flanela gasta nos cotovelos e as mãos calejadas pela terra, emanava uma autoridade que nenhum daqueles jovens executivos jamais teria. Ele não parecia mais o jardineiro cansado, ele parecia uma montanha inabalável. Pai, Cláudia sussurrou, a voz trêmula, fina como um fio de vidro prestes a estourar. Isso é alguma brincadeira do Sr. Otávio, não é? O senhor planta rosas, o senhor conserta cercas. Alberto suspirou. Um som profundo que vinha do fundo de um peito cansado de carregar segredos. Ele se levantou lentamente. A cadeira de couro rangiu, um som que ecoou como um trovão na sala silenciosa. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. A mesma cidade onde seus filhos desfilavam com carros que ele pagou, frequentavam restaurantes que ele subsidiava e trabalhavam em escritórios que ele construiu. Eu planto rosas, Cláudia, porque as rosas não mentem, disse Alberto, sem se virar. A voz dele era calma, mas cortante. Elas florescem se você cuida e morrem se você abandona. O mundo dos negócios é igual. E a família deveria ser igual. Ele se virou, encarando os 3. O olhar dele não tinha ódio. Tinha algo muito pior para um filho receber. Decepção. Uma decepção profunda, oceânica. Durante 30 anos, continuou Alberto, caminhando de volta para a mesa. Eu acordei às 4 da manhã. Eu usei transporte público para não chamar atenção. Eu comi marmita fria no chão da fábrica para entender o que meus funcionários sentiam. Eu construí a Holden Pires tijolo por tijolo, não com ganância, mas com suor, e fiz tudo isso em silêncio. Ele parou na frente de Marcos, o filho mais velho, o visionário da família. Sabe por que em silêncio, Marcos? Marcos tentou responder, mas a voz falhou. Ele negou com a cabeça, os olhos marejados de medo. Para proteger vocês, Alberto respondeu, a voz embargada. Eu queria que vocês crescessem sem o peso do dinheiro. Queria que vocês conquistassem suas próprias vitórias. Mas eu falhei. Alberto apoiou as mãos na mesa, inclinando-se sobre eles. A sombra dele cobriu os documentos de venda da casa. Eu construí um império para vocês, mas esqueci de construir vocês para o império. A frase atingiu os 3 como um soco físico. Júnior abaixou a cabeça, as lágrimas pingando sobre o contrato do asilo que ele estava tão ansioso para assinar minutos antes. Aquele papel agora parecia uma confissão de crime. O senhor vai nos demitir? Perguntou Júnior, com a voz de uma criança assustada. A preocupação dele ainda era egoísta. Ele ainda pensava no cargo, no status, no carro. Alberto pegou a caneta Bic azul, aquela caneta simples de plástico mordido na ponta que contrastava violentamente com as canetas de ouro e prata dos filhos. Ele girou a caneta nos dedos. Aquele objeto simples era, naquele momento, o cetro do rei. Demitir? Alberto soltou um riso curto e sem alegria. Não, isso seria fácil demais. O desemprego seria uma desculpa para vocês se fazerem de vítimas. Eu tenho um plano muito melhor. Um plano que o Sr. Otávio já redigiu. O tabelião deslizou um novo documento sobre a mesa. Não era uma demissão. Era uma reestruturação de cargos. A partir de amanhã, decretou Alberto, sua voz assumindo o tom metálico do CEO que ele escondia. Seus cargos de diretoria estão revogados. Seus cartões corporativos, cancelados.
Os carros da empresa devem ser devolvidos até o meio-dia. Mas pai! Cláudia gritou, o desespero rompendo a máscara de socialite. Como vamos viver? O meu apartamento, a escola das crianças. Vocês vão viver do trabalho, Alberto cortou, implacável. Vocês continuam na Holding Pires, mas não no 40º andar, com vista para o mar e ar-condicionado. Vocês vão para o chão de fábrica, setor de embalagens e logística, turno da noite, salário base da categoria. O choque foi absoluto. Eles se entreolharam, incrédulos. Trabalhar? De verdade? Sujar as mãos? Vocês queriam vender minha casa porque achavam que ativos parados dão prejuízo, não é? Alberto olhou nos olhos de cada um. Pois bem, vocês são meus ativos parados e agora vão começar a dar lucro. Vão aprender quanto pesa uma caixa. Vão aprender o nome das pessoas que limpam o chão que vocês pisam. Vão aprender que o valor de um homem não está na etiqueta do terno, mas na dignidade do suor. Alberto assinou o documento. O som da caneta rasgando o papel foi definitivo. Risque, risque, ponto. Ele não estava apenas assinando uma ata, ele estava reescrevendo o DNA moral daquela família. A casa é de vocês, disse ele, empurrando a escritura antiga para o centro da mesa. Podem vender. O dinheiro da venda será a única ajuda que terão de mim daqui para frente. Usem com sabedoria, porque quando acabar, só restará o salário do chão de fábrica. Ele colocou a caneta no bolso da camisa de flanela, bem ao lado do coração. Aquele gesto simples encerrou a reunião. Não houve gritos, não houve escândalo. Apenas a justiça caindo como uma guilhotina suave, cortando o cordão umbilical da dependência e da soberba. Alberto fez sinal para o senhor Otávio. O tabelião assentiu, recolhendo a pasta dourada. Os filhos permaneceram sentados, paralisados, olhando para o vazio, tentando processar como tinham entrado ali como reis e estavam saindo como plebeus. A lição tinha sido dada, mas a jornada de Alberto ainda não tinha terminado. Ele precisava sair dali. Ele precisava respirar. Mas o que aconteceu quando ele virou as costas para sair daquela sala vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre perdão e solidão. Porque a vitória da justiça às vezes tem um gosto amargo na boca de um pai. Alberto caminhou até a porta de vidro fosco. Antes de sair, ele parou, a mão no trinco. Ele olhou para trás uma última vez. Seus filhos choravam. Não de arrependimento, ainda não. Choravam pela perda do luxo. E isso doeu em Alberto mais do que qualquer ofensa. Ele sabia que o caminho deles seria longo e doloroso, mas era o único caminho possível. Você teria essa coragem? Teria a força de ver seus próprios filhos sofrerem, para que pudessem, quem sabe um dia, se tornarem humanos de verdade? Alberto abriu a porta. O corredor do cartório parecia um túnel de luz. Ele estava sozinho novamente. O CEO fantasma tinha se revelado. Mas o pai estava partindo o coração em pedaços para tentar salvá-los. Ele deu o primeiro passo para fora, deixando para trás a vida de mentiras que eles adoravam, e caminhando em direção a um futuro incerto, mas honrado. Mas espere, a história não acaba com a assinatura. O que Alberto vai encontrar do lado de fora, e a última imagem que ele deixará para nós, é a chave que fecha essa história com chave de ouro, e abre a sua mente para uma verdade espiritual que você talvez tenha esquecido. Se você acha que a justiça já foi feita, prepare-se. O destino guardou a lição mais bonita para o último segundo. O bloco G vai te mostrar onde a verdadeira riqueza se esconde. Aqui está o bloco G, o desfecho contemplativo e espiritual do roteiro A Herança Invisível. Alberto sai para o mundo real. A poeira baixa. A lição final não é sobre dinheiro ou empresas, é sobre a alma. Prepare o lenço, porque o desfecho vai tocar na ferida mais profunda de quem tem família. A saudade do que poderia ter sido, e a esperança do que ainda pode ser.
A porta de vidro pesada do cartório se fechou atrás de Alberto, abafando o som do ar-condicionado e o eco distante do choro de seus filhos. O barulho da rua o atingiu, buzinas, passos apressados, o vento quente da tarde, mas pela primeira vez em anos, aquele caos soado como música. Era o som da liberdade. Ele parou na calçada. Um homem de 70 anos, vestindo uma camisa de flanela gasta, segurando nada além de sua dignidade. Um carro preto blindado passou devagar. O motorista, condicionado pelo hábito, diminuiu a velocidade esperando que o dono da holding entrasse. Alberto apenas acenou negativamente com a cabeça, dispensando o luxo. Ele caminhou até o meio-fio e ergueu a mão para um táxi comum, um carro amarelo com a lataria amassada. Você consegue sentir o peso que saiu dos ombros dele? Não era o peso da idade. Era o peso de carregar máscaras. Dentro do táxi, o motorista, um rapaz jovem com olheiras de quem trabalha dobrado, olhou pelo retrovisor. "Dia difícil, senhor?", perguntou o rapaz, vendo os olhos marejados de Alberto. Alberto sorriu, um sorriso que não chegava aos lábios, mas iluminava o olhar. "Não, meu filho. Hoje foi dia de plantio. A colheita, essa vai demorar um pouco, mas vai vir." O carro arrancou, deixando para trás o prédio de vidro espelhado onde a ganância havia perdido a batalha para a sabedoria. Alberto encostou a cabeça no vidro da janela. Ele viu a cidade passar. Viu pai segurando a mão de filhos pequenos na faixa de pedestres. Viu um filho ajudando uma mãe idosa a carregar sacolas de feira. A câmera foca no reflexo de Alberto no vidro. Corta para Ext, jardim de uma casa pequena, fim de tarde. A luz dourada do sol poente banha um quintal simples. Não há piscina, não há estátuas de mármore. Há apenas grama, flores bem cuidadas e o cheiro de terra molhada. Alberto está lá. Ele não está descansando em uma espreguiçadeira. Ele está de pé, diante de uma bancada de trabalho improvisada sobre uma árvore. Em suas mãos, uma lixa grossa. Diante dele, um pedaço de mogno bruto, ainda sem forma. O símbolo retorna, mas agora ressignificado. A antiga mesa de mogno foi o palco da traição, manchada pela ingratidão. Esta nova madeira é uma promessa. O som da lixa raspando a madeira é rítmico, quase hipnótico. Shhh, shhh, shhh. É o som da paciência de Deus. Alberto passa a mão calejada sobre a superfície áspera da madeira. Ele fecha os olhos, sentindo a textura. Ele imagina o futuro. Ele não vê Marcos, Cláudia e Júnior como os monstros que eram no cartório. Ele os vê, em sua imaginação, com as mãos sujas de graxa na fábrica, aprendendo o valor de um bom dia, o peso de um salário mínimo, a dignidade do suor. Ele está lixando a madeira, mas em espírito, ele está lixando a alma de seus filhos. Vai doer neles, Alberto sussurra para si mesmo, soprando a serragem que voa ao vento. Mas é a única forma de ficarem lisos, de tirarem as farpas do orgulho. A câmera se afasta lentamente, subindo em direção à copa da árvore, onde a luz do sol atravessa as folhas, criando feixes de luz divina. Você já teve que entregar quem você ama nas mãos da vida para que a vida ensinasse o que você não conseguiu? É o ato de amor mais doloroso que existe. É o silêncio de quem confia que a dor também é professora. A tela começa a escurecer lentamente, mas a imagem de Alberto trabalhando permanece. Ele não está sozinho. A paz dele preenche todo o espaço. Ele perdeu a convivência com os filhos hoje, para talvez ganhá-los de verdade amanhã. A música cresce. Uma melodia de violoncelo que toca na alma, profunda e redentora. Sobre o fundo preto, as letras brancas surgem, não como um aviso, mas como uma revelação final para você levar para a sua vida. E logo embaixo, o eco espiritual que sela a história.